Olá, vamos começar o quiz. Pergunta número 1. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes. Foi o Marechal Deodoro da Fonseca no período de 1889 a 1891. Pergunta número 2. Qual foi a primeira princesa criada pela Disney? Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel. Foi a Branca de Neve criada em 1937. Pergunta número 3. Qual foi o primeiro animal a orbitar a Terra? Cachorro, gato, macaco. Foi uma cadela laica no ano de 1957. Pergunta número 4. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? George Washington, John Adams, Thomas Jefferson. Foi George Washington no período de 1789 a 1797. Pergunta número 5. Qual empresa inventou o smartphone? Apple, IBM, Nokia. Foi a IBM no ano de 1992. Pergunta número 6. Quem ganhou a Copa do Mundo de Futebol em 2018? Alemanha, Brasil, França. Foi a França que ganhou da Croácia por 4-2. Pergunta número 7. Qual país sediou as Olimpíadas de 2021? Brasil, Inglaterra, Japão. Foi o Japão na cidade de Tóquio. Pergunta número 8. Qual tratado que deu fim à Primeira Guerra Mundial? Tratado de Paz em Paris, Tratado de Tordesilhas, Tratado de Versalhes. Foi o Tratado de Versalhes em 1919. Pergunta número 9. Qual evento marcou o início da Segunda Guerra Mundial? O ataque a Pearl Harbor, a invasão da Polônia, a queda da França. Foi a invasão da Polônia pelas tropas alemãs em 1º de setembro de 1939. Pergunta número 10. Em que ano foi construído o Muro de Berlim? 1949, 1953, 1961. Foi construído em 1961 para impedir a fuga da população da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Pergunta número 11. Qual foi o primeiro conflito internacional após a Segunda Guerra Mundial? Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra dos 6 Dias. Foi a Guerra da Coreia no período de 1950 a 1953. Pergunta número 12. Que ano foi inventada a primeira privada com descarga? 1494, 1596, 1695. Foi no ano de 1596,
pelo poeta inglês John Harington. Pergunta número 13. Qual o idioma oficial no Timor-Leste na Ásia? Inglês, mandarim, português. É o português, que foi colonizado por Portugal até 1975. Pergunta número 14. Em que ano a União Soviética foi dissolvida? 1989, 1991, 1993. A dissolução da União Soviética ocorreu em 26 de dezembro de 1991. Pergunta número 15. Qual é a maior pirâmide do Egito? Pirâmide de Quefren, Pirâmide de Kelps, Pirâmide de Miquerinos. É a Pirâmide de Kelps, com 138,5 metros de altura. Pergunta número 16. Qual é a maior estátua do mundo? Buda do Templo da Primavera, na China. Estátua da Unidade, na Índia. Laikyum Sekya, em Mianmar. É a Estátua da Unidade, na Índia, com 182 metros de altura. Pergunta número 17. Qual grão possui mais proteína? Feijão, grão de bico, soja. É a soja, que possui 30 gramas de proteína a cada 100 gramas. Pergunta número 18. Qual desses alimentos contém a vitamina D? Brócolis, cogumelo, Ora pronobis. É o cogumelo, que é possível obter 400 UI de vitamina D a cada 100 gramas. Pergunta número 19. Qual erva possui propriedades antissépticas? Alecrim, manjericão, tomilho. É o tomilho. Ele possui propriedades antissépticas e bactericidas. Pergunta número 20. Qual alimento é considerado a carne dos pobres? Jaca, mandioca, Ora pronobis. É a Ora pronobis, rica em proteína. Pergunta número 21. Qual planeta do nosso sistema solar possui mais luas? Júpiter, Saturno, Urano. É Saturno, que possui 146 luas em sua órbita. Pergunta número 22. Qual foi o primeiro homem a pisar na Lua? Eugênia Cerna, Neil Armstrong, Yuri Gagarin. Foi o astronauta Neil Armstrong da missão Apollo 11 no dia 20 de julho de 1969. Pergunta número 23. Qual o elemento químico mais abundante no universo? Hélio, hidrogênio, ozônio. É o hidrogênio, com 75% da massa do universo visível. Pergunta número 24. Qual estrela está mais próxima do Sol? Estrela Alcione, Estrela de Barnard, Próxima Centauri. Próxima Centauri,
localizada a cerca de 4,3 anos-luz de distância do Sol. Pergunta número 25. Qual lugar da Itália surgiu a pizza? Nápoles, Pisa, Roma. Foi na cidade de Nápoles. O porto de Nápoles serviu de entrada na Itália, pelas mãos dos turcos. Pergunta número 26. Qual é o animal mais rápido do mundo? Falcão peregrino, guepardo, peixe-agulhão. É o falcão peregrino, uma ave de rapina capaz de atingir 320 km por hora em um voo. Pergunta número 27. Onde surgiu o pão francês? Brasil, França, Itália. Foi no Brasil. O pão francês surgiu no início do século XX pelos padeiros brasileiros que adicionaram açúcar e gordura à massa e substituindo o fermento natural por fermento biológico do pão europeu. Pergunta número 28. Quanto tempo durou a Guerra dos 100 anos? 100 anos. 106 anos. 116 anos. Foi 116 anos. Correu entre 1337 e 1453 com a vitória dos franceses. Pergunta número 29. Quem inventou o primeiro submarino navegável? Cornelis Drebbel, David Buchel, Leonardo da Vinci. Foi o holandês Cornelis Drebbel em 1620. Pergunta número 30. Qual foi a pior guerra do mundo? Guerras de Napoleão. Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Foi a Segunda Guerra Mundial o maior conflito armado já travado em toda a história da humanidade. Durou 6 anos, de setembro de 1939 a setembro de 1945 com um número de mortos entre 50 e 70 milhões. Olá, chegamos ao final do quiz. Deixe seus comentários e diga quanto você acertou. Em breve teremos um novo quiz.